enfim, ele tem lá um programa de mestrado profissional, um programa de mestrado acadêmico, participam de várias questões de tecnologia, o professor participa de várias das comissões do MEC, talvez já tenha visitado alguns aqui que são professores ou tal, e está aqui para umas bancas, e como a gente faz, foi junto para ele estar aqui no SNEI, tá ok? Então, muito obrigado mais uma vez, André, pela sua presença aqui. Obrigado pela palavra, Marcelo. Boa tarde a todos, tá? Prazer grande estar aqui mais uma vez. Essa é a minha parte da região Unesp, né? Muito bom estar aqui. E para apresentar um trabalho que a gente desenvolve lá, onde a ideia é fazer uma passagem sobre o uso de vídeos e animação, né, e tecnologias digitais. E aí no final a gente abre para perguntas. Então, os meus contatos, se alguém quiser depois entrar, eu disponibilizo também a apresentação para vocês. Tá, então, assim, a minha formação, toda a minha formação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tá, já comecei a trabalhar com tecnologias, na realidade, no final da graduação, já há bastante tempo, né? Não vou falar o ano, senão vou entregar a idade. Mas, no final da graduação, eu tive a oportunidade de entrar para um grupo de pesquisa, que era o grupo do professor Alcídio Moraes Cláudio, que era o grupo de matemática da computação. E com isso eu acabei tendo a oportunidade de entrar no mestrado, na própria Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde o tema da minha dissertação foi a avaliação de software para o ensino de cálculo. Já conto um pouco mais sobre isso para vocês depois, porque basicamente eu construí a apresentação um pouco em cima da minha experiência, da minha história, um pouco da UFPEL e aquilo que a gente faz em termos de pesquisa lá na universidade. Mais tarde, eu ingressei no programa de Informática e Educação, também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde meu orientador foi o professor Milton Zaro e a coorientação do professor Marcos Basso, talvez alguns de vocês conhecem, tá? E ali eu trabalhei com um viés mais interdisciplinar, né, que eu intitulei o texto da tese como sendo processos cognitivos na diferenciação e aplicabilidade dos conceitos de equação e função na físico-química, tá? Que é uma disciplina do curso de Química. Bom, meus temas de interesse, como o Marcelo falou, eu trabalho em 2 programas, né, o mestrado profissional, onde a linha que eu estou inserida é estratégias metodológicas e recursos educacionais para o ensino de matemática. E no acadêmico, que é o Educação Matemática, é uso de tecnologias no ensino de matemática. Tá? No profissional nós temos 2 linhas de pesquisa, uma é ligada à formação de professores de ensino de ciências e matemática, e a outra é essa de baixo. E no acadêmico nós temos 3 linhas, né, que é a de tecnologias, ensino e aprendizagem, e a parte de currículo, história, enfim, é uma unidade bem grande. Tá? Então, assim, situando, né, o interesse pelo uso de tecnologias, né, eu basicamente formatei essa apresentação, né, em três viés, né, para contar um pouco da história e chegar no uso de vídeos e animações. Tá? Então, a minha formação em relação a isso, né, é no mestrado lá da URGS, na computação, né, onde o Dalcídio, na época, estava finalizando foi início do governo Fernando Henrique, se não me engano, ele acabou aposentando e indo para a PUC. E na PUC foi colocado um projeto, né, um desafio para ele, que era trabalhar com as disciplinas de cálculo, e a gente sabe o problema dos cálculos, né, muda simplesmente, né, o local, a cidade, o estado, né, ainda um curso que tem um índice muito grande de reprovação. E a ideia era trabalhar com isso lá na PUC, né? Porque aí ele passou, né? Levou todo o grupo de pesquisa para a PUC, onde a gente estabeleceu uma estratégia e desenvolveu um trabalho piloto que era para ensinar cálculo de uma maneira diferenciada em relação àquilo que a gente chama de ensino tradicional, né? A maneira diferenciada era usar software no ensino. Tá? Então aqui era uma época em que a PUC investiu pesado em infraestrutura, né, montou um laboratório. Na época, os softwares eram softwares pagos, né, então, onde a gente acabou optando por trabalhar com o software Maple. Né, existiam outras possibilidades, né, tinha o Lembro Matemática,
que era via um sistema da Apple, né? E tinha também o próprio MATLAB, né? Então a gente acabou optando pelo Maple, né? Principalmente a PUC foi que bateu o martelo em função do custo em relação às licenças, né? O Maple era mais viável e aí acabou se desenvolvendo um trabalho em cima disso. Já na minha dissertação, porque os alunos precisavam acessar essas ferramentas, né? Também em casa, né? Para desenvolver os exercícios, porque a opção era uma época mais difícil, né? Estava começando a interface gráfica, né, nos computadores, né? Então era difícil ter acesso a esses softwares. E aí a gente acabou fazendo uma pesquisa, né, em outros softwares para poder cobrir todo o programa de cálculo. Tá? Então a gente eu trabalhei com o Algebrax, né, o Graphmat, talvez vocês conhecem alguns deles, o GNU-POT, o Limits, né, o derivativo, e o próprio Maple 5, né, fazendo um paralelo. Né, um dos critérios de avaliação da dissertação foi principalmente, né, o que a gente bateu o martelo, né, em função da aplicabilidade da ferramenta para aquilo que a gente precisava, né, no caso do projeto, também para mim, a funcionalidade, porque o Algebrax, o Graphmat, o Limits e o derivativo eram softwares modo DOS. Né, o GNU-POT já tinha um pouco da interface gráfica e o Maple também. A possibilidade de interação também, a facilidade com que a gente costuma dizer, né, para o próprio aluno poder trabalhar e tentar desenvolver aquilo que estava sendo planejado nas disciplinas. Tá? Então ela iniciou numa disciplina de cálculo 1, depois se estendeu para cálculo 2 e por fim, eu já não estava mais no grupo, mas ela foi estendida para os cursos de engenharia também. Tá? Usando as mesmas ferramentas, não, usando essencialmente o Maple. Tá? Aqui tem o endereço da dissertação, onde ela tá disponível, né? Depois eu disponibilizo isso para vocês aí, deixo com alguém. Tá? E depois, já no doutorado, lá no PGI na URGS, era um programa na área interdisciplinar, né? Então, basicamente, a motivação para chegar nesse trabalho, contei rapidamente ontem para o Nilton, né? Foi até meio casual, porque eu tive troca no momento que eu defini em função da minha formação, eu acabei optando por trabalhar com matemática discreta no ensino superior. E na hora de apresentar isso num seminário para o meu orientador, o orientador disse que não podia me orientar, né? Que fugia um pouco do interesse que ele tinha, né, em relação ao tema de pesquisa. E na época, né, quem segurou realmente as pontas para mim foi o orientador, que era o Marcos Basso. E aí eu fui atrás de um outro orientador, mas já tendo feito uma disciplina com o Milton Usado, ele já tinha a ideia de se trabalhar também com várias coisas, né? Então, assim, a ideia inicial era para trabalhar um pouco com a questão da neurociência aplicada no ensino, mas a gente não sabia exatamente no que. E aí, em função disso, né, já na UFPEL, indo conversar com uma professora do curso de Química, né, onde ela veio relatar para mim, né, as dificuldades que os alunos estavam tendo, né, na compreensão e na aplicabilidade desses conceitos dentro de disciplinas da área da Química, né, e as disciplinas mais aplicadas. Né. Dentre elas, a disciplina de Físico-Química 1, né, tem a disciplina de Físico-Química 2, onde usa, né, equações diferenciais e por aí vai, para estudar os problemas deles. E aí a parte conceitual envolvia esses conceitos, né, regra de 3, equações, funções, né, regressão linear, a parte de gases ideais, porque os alunos iam para um laboratório fazer experimentos e era cobrado desses alunos um relatório em relação àquilo que eles tinham entendido em relação aos experimentos que eram realizados. Né. E aí foi que acabei percebendo, né, eu me inseri no ambiente de pesquisa e vi que os alunos tinham extrema dificuldade em lidar com esses conceitos básicos, né, e principalmente em interpretar. Bom, o trabalho foi sustentado, né, com aprendizagem significativa, né, do Ausubel, mapas conceituais e epistemologia de Golbin, né, usando um pouco também do trabalho do Marco Antônio Moreira. O resultado desse trabalho foi a construção de um simulador, um objeto virtual de aprendizagem, que na época da defesa aconteceu
as duas sugestões, né, e aí eu acabei apresentando isso, né, o simulador pronto, né, na defesa, que está a disponibilidade dele lá no site da USP, na biblioteca. Foi basicamente isso que foi feito, né? Então, foi feito em cima da ferramenta Flash o desenvolvimento dessa parte toda, né? Onde basicamente a compreensão se resumia a dois tipos de gráficos, né? Da função linear e da função racional, onde se trabalhava em cima dessa equação dos gases ideais, onde a pressão, volume e temperatura, conforme o tipo de transformação, né? Uma delas virava constante, né? No caso isobárica, a pressão constante, isovolumétrica, volume constante, isotérmica, temperatura constante. E aí os alunos tinham que montar os experimentos com os gases em laboratório, né? E fazer, né, interpretar aquilo que estava acontecendo, né? Então essa foi o ponto de partida. Já aqui, na própria qualificação do doutorado, a ideia inicial, onde tem aquela parte da tabela com os dados, os valores numéricos, era já para se trabalhar com um vídeo. E a ideia de trabalhar com um vídeo ali era fazer um vídeo mais instrucional, explicando um pouco de cada um dos tipos de transformações, né? A banca não achou interessante, né? E aí a gente acaba seguindo o que a banca pede, e eles achavam mais interessante colocar os dados numéricos justamente para o aluno visualizar, né? Por exemplo, no caso aqui está o gráfico da função linear, mas entender coisas do tipo, né? Grandezas diretamente proporcional e inversamente proporcional. Claro que os dados aqui são dados fictícios, né? Então, a ideia aqui, só para vocês entenderem, né? Aqui tem o gráfico em azul, a primeira tabela que é lançada, né? Então, é feito o desenho dela ali, da mesma maneira no caso em que a temperatura é constante, e aí vai gerar, digamos, uma família de curvas, né, racional, e para o aluno poder comparar, porque eram feitas essas perguntas, né? Então a Irene, que era professora da química, perguntava o que vai acontecer daí se eu aumentar a pressão nesse, né, o gráfico vai... E aí acompanhando, né, a Irene praticamente quase que surtava, né, em laboratório, para não dizer alguma coisa pior, porque os alunos, na hora de fazer os desenhos, eles usavam papel quadriculado, tinham dificuldade de entender. E aí, tendo esses resultados que eles tinham, que eles usavam algum tipo de recurso, ou calculador, alguns tinham notebook, usando a planilha do Excel, chegava a dizer assim, vendo por exemplo, né, esses dados ali, o gráfico é uma função do segundo grau. Então, assim, alunos de quarto semestre do curso de Química, né, no curso de licenciatura e bacharelado. Então, esse foi o trabalho do doutorado, né? Então, aí uma primeira aproximação para a questão do uso de vídeos. Contar um pouco da minha experiência profissional, que também tem um viés um pouco que aproxima, né, essa questão do vídeo. Onde eu trabalhei nessas instituições, em Santa Maria, praticamente quase que 2 anos, em Porto Alegre, transitei para Rondônia, depois dei um passeio lá pela FTC na Bahia, em Feira de Santana, e retornando para Porto Alegre, né, eu voltei a trabalhar na UBRA e também um pouco depois na SPM. Só que na SPM, quando a gente entrega, né, e muitos de vocês, aqueles que estão tentando uma colocação no mercado de trabalho, devem sentir, porque a gente entrega o currículo e depois a gente é chamado para uma entrevista, né? Essa parte foi feita. O que não foi nos contado para mim, mais 3 professores, que no momento que a gente fez a entrevista, a gente foi com uma capacitação meio que continuada da SPM, nos pediram para a gente pré-formatar uma aula de 20 a 30 minutos, né? E essa aula seria filmada, né? Ou seja, com um vídeo daí. Aí bateu o pavor em mim e os 3 colegas, porque como é que vão nos filmar, né? Aí eles explicaram que fazia parte, né, que a gente ficava à vontade para permitir a filmagem ou não, né? Vocês imaginem, né, querendo inserir no mercado de trabalho, você ia dizer não, né? Enfim, a gente topou esse desafio, né? E aí a ideia era justamente essa, né, para ver como é que a gente dava aula e ver questão de posicionamento, questão de timbre de voz, né? Então era nada devolutivo para a gente em relação a isso. Logo depois, né, nesse meio tempo, transitando pelas faculdades particulares, se fazia concurso público. Então eu fui chamado na UFPEL em 2008, um concurso,
é onde eu estou até hoje, né, de 2008 para cá. Trabalhei inicialmente com disciplinas de cálculo, e zootecnia, mas comecei a ser inserido aos poucos, né, pela questão da informática na educação, trabalhar diretamente com o curso de licenciatura em matemática, né, e é onde eu estou até hoje trabalhando com as disciplinas da área de ensino. Nesse mesmo ano, aí, eu fui também designado para trabalhar no curso de matemática à distância, e é onde começou efetivamente uma aproximação para a questão dos vídeos, junto no curso de matemática à distância da UAB, né, no período de 2008 a 2012, e depois eu dei uma retornada no ano retornado até o final do ano passado, onde basicamente a gente trabalhava, né, com viés de gravação de videoaulas, se fazia webconferências, tá? A gente lá, eu já cheguei numa época em que ainda estava num processo de transição entre o pró-licenciatura e a Universidade Aberta do Brasil, né? Então, ou seja, né, tinha recurso que foi colocado na mão da universidade, de maneira que a gente tinha uma equipe que desenvolvia a parte de TI, né? Ou seja, uma equipe de apoio de tecnologias da informação. Então, eles desenvolveram um projeto chamado Media Center, né, porque a gente acabou se dando conta, nesse meio tempo, em que a gravação das aulas, se você quisesse aproveitar essas aulas, né, em uma outra disciplina, essas aulas acabavam sobrecarregando o nosso servidor lá. Então, aí se pensou em desenvolver um repositório de vídeos digitais, né, que a gente denominou de Media Center. Ele era basicamente em cima da ferramenta Flash Server, né, para poder lidar com dados e mídia, né, e isso tornava mais estável no nosso servidor. Além disso, tinha o suporte do Moodle. Tá? Então essa, digamos assim, era uma ideia que eu acabei me inserindo meio que já com o bonde andando. Então, só para vocês entenderem um pouco da videoaula, o recurso que a gente usava era uma lousa digital, né, onde aparecia a figura do professor aqui no canto, né, seja ela ao vivo nas webconferências, né, ou no caso de uma videoaula gravada, de uma resolução de exercício como essa, né, onde a gente desenvolvia a resolução de um determinado exercício, né, gravado, né, ou então numa webconferência onde também aparecia essa mesma estrutura aqui, só que a gente tinha a interação com o aluno que estava no polo. Aí a ferramenta que a gente utilizava nessa época era uma ferramenta que foi desenvolvida também pelo pessoal da TI, que era chamado Treinaton, né, adaptado para as nossas necessidades. E existia nessa ferramenta a possibilidade da interação acontecer através de um chat. Né? Então, por exemplo, abria uma barra aqui no canto ali à esquerda, né, onde aparecia cada um dos polos, né, da Universidade Aberta que estavam logados. Né? Claro que existia uma série de dificuldades, porque aqui era o ano de 2008, para vocês terem uma ideia, né? Hoje se avançou muito nessa questão das conexões, né? Hoje a gente usa principalmente o celular, nessa época também tinha esse tipo de recurso. A gente pagava uma linha dedicada para poder sustentar, mas acontecia o inverso, né? Lá nos polos, muitas vezes se chovia, se dava algum tipo de dificuldade, qualquer outro tipo de dificuldade, era feriado municipal, a gente não sabia, então a gente foi meio que trilhando. Então aí as aulas passaram a ser também, as webconferências ao vivo, elas passaram a ser gravadas também e disponibilizadas posteriormente. Tá? Só para vocês entenderem, aqui era a cara do Media Center, né, onde as aulas eram colocadas, né, e nesse tempo já se sabia um pouco, né, do perfil do aluno que a gente tinha, ou seja, né, a gente também sabia que, por exemplo, os alunos dispersavam facilmente com vídeos com aulas muito longas, então não adiantava trabalhar com aulas em torno de 30 minutos para mais que não tinha muito resultado. Então se começou a se fazer um estudo e algum trabalho de pesquisa, né, de maneira a tentar achar um ponto médio aí em termos dessas aulas. E aí se estabeleceu, né, quando eu já cheguei, né, isso já estava estabelecido, que o tempo médio dessas aulas deveria ser no máximo de 15 minutos. Né? E aí no próximo slide, né, vocês vão entender mais ou menos o porquê.
né? Aqui, por exemplo, né, era uma semana específica, né, de uma disciplina, essa disciplina acho que é a matemática elementar 1, onde tinha os conteúdos de progressão aritmética, progressão geométrica, especificamente nessa primeira semana. Ali tinha, né, o período em que a primeira semana ficava disponível no Moodle, né, e ali tinha os capítulos das aulas, né, para onde eles tinham que assistir cada uma dessas aulas, né. E especificamente logo abaixo, né, tinha um exercício de cada uma dessas videoaulas que estavam sendo desenvolvidos, né, então era assim que acontecia. Aqui era a cara do Moodle, né, já praticamente 10 anos atrás. Aqui também uma outra aula, uma outra disciplina, que eu acho que é a disciplina de geometria, onde aqui é um recorte de uma aula que foi gravada, obviamente, né, e ela resolvia, então dá para ter mais ou menos o tempo médio de duração dessa aula, era a duração de 5 minutos, né, em relação a algum tema específico, era assim mais ou menos que funcionava. Depois, as referências aos vídeos, né, como é que se fazia. Né, então isso dentro do Moodle, lá, 10ª semana, para poder não sobrecarregar muito o sistema, então a gente inseria, né, um vídeo lá do Media Center. Automaticamente, né, esse vídeo ficava disponível, né, para o aluno poder acessar via Moodle, né, no formato de streaming de vídeo daí. Bom, depois eu acabei ficando, né, na UAB ali até início de final de 2011, talvez início de 2012, onde eu passei por uma outra proposta de trabalho, que era como professor coordenador de um projeto no PIBID, né? Então teve dois momentos de um projeto que se encerrou aí, se não me engano, em fevereiro de 2015, não, acho que fevereiro de 2014, e depois ele teve uma continuidade, né? E nessas duas etapas também houve a questão, né, da inserção da própria mídia, né? Especificamente, né, o uso de vídeos gravados por alunos, né, de uma maneira bem informal, porque o trabalho foi desenvolvido na primeira etapa ali em duas escolas que ofereciam EJA, que é a Educação dos Jovens Adultos, e os alunos da matemática propunham diversos tipos de trabalhos, né, disciplinares. E um dos recursos que se achou era a gravação de vídeos através de celular ainda. Não eram todos, mas sempre tinha algum aluno que tinha, e aí acabava compartilhando com os demais. Depois se fazia, né, a apresentação desses vídeos através de um projetor, né, num momento, porque existia também o chamado ensino politécnico do Rio Grande do Sul, onde tinha a chamada, eles chamavam como era como se fosse uma semana integrada, né? Ao final, no sábado, geralmente, um grupo de inverno em algumas escolas, funcionava sexta-feira tardinha, tarde e noite, uma amostra, né, de atividades que eram desenvolvidas que congregavam todas as disciplinas do ensino médio. Né? Então, eram basicamente, né, um projeto interdisciplinar, mas não totalmente pegando todas as disciplinas. Eram disciplinas que eram conforme a necessidade e a afinidade dos professores. Depois, a segunda etapa desse projeto do PIBID foi a partir de 2014 até 2017, e aí sim, existia a área de matemática e a gente dividiu em 4 linhas, né? E a minha linha era o ensino de matemática com tecnologias. Bom, aqui sim, os alunos efetivamente eram divididos. Eu não falei das escolas, mas na primeira etapa eram 2 escolas. Aqui na segunda etapa eram 8 escolas, onde os alunos eram divididos em duplas ou trios, né, ou até 4 componentes. Eles vinham para as escolas aplicar atividades disciplinares com matemática. Então, e o recurso que eles tinham era justamente gravar alguma situação com o celular, baixar para o computador e fazer a apresentação desse conteúdo lá. Tá? Então, isso foi até 2017, aí de 2017 do ano passado para cá, eu trabalhei na gestão institucional do PIBID, e o PIBID da UFPEL também se caracterizava pelos projetos interdisciplinares, né, que era uma marca forte, né, dentro da UFPEL,
de maneira em que a gente tinha três níveis, né? Eram as séries iniciais, né? Ou seja, Fundamental 1, como é chamado aqui, eu acho, Fundamental 2, né? Até o último ano do Fundamental, e o ensino médio. Então, nesses três níveis, dependendo da escola, que poderia ter os três grupos, né? Eram realizados projetos interdisciplinares, onde os alunos elegiam um tema transversal e aquilo era discutido. E vários desses temas foram feitas peças de teatro, mostras artísticas, uso de materiais recicláveis, e esses projetos eram praticamente, na sua quase totalidade, eram gravados através de vídeos disponibilizados posteriormente. Tá? Bom, dentro do programa de mestrado profissional, lá no mestrado profissional, onde eu fui coordenador até o final do mês passado, a gente já teve 72 dissertações defendidas, né, até o final de junho, até o momento não terminado, onde o nosso foco principal era professores de educação básica e de ensino superior, e tendo duas linhas de pesquisa, como eu já comentei. No outro, né, teve 3 dissertações, porque a primeira turma está finalizando agora, no final desse mês, né, com 3 linhas de pesquisa. E aqui eu apresento também um pouco dos trabalhos orientados, ou seja, o primeiro trabalho da primeira turma, a minha orientanda Ana Maria, ela fez um trabalho com o Twitter e o Facebook, numa escola da rede pública de Pelotas, uma escola estadual. Então ela usou o Twitter e o Facebook, para numa turma de terceiro ano do ensino médio, onde os alunos eram divididos, por temas, e eles tinham que usar algum tipo de recurso tecnológico para poder apresentar o trabalho deles. Então, assim, ela praticamente centralizou o trabalho dela no Twitter e no Facebook. Foram feitas algumas gravações através de vídeo desses alunos, onde eles tinham que contar um pouco da matemática de uma maneira diferenciada. Claro que ela orientava, então teve vários trabalhos, principalmente os trabalhos que mais aconteceram nessa escola, que era a escola Osmar Grafulha. Eram trabalhos em que os alunos iam para a parte de fazer uma encenação teatral com um enfoque em matemática. Alguns desses trabalhos foram gravados, mas não foram disponibilizados. Depois, um outro trabalho foi feito pela Lidiane, que é a História da Matemática e o blog, uma formação inicial do professor. Então, aqui também, a Lidiane usou aqueles vídeos, acho que é da BBC, que fala sobre História da Matemática, tem 4 ou 5 vídeos, e a transmissão e a maneira como os alunos fizeram a interação foi através de um blog. Então isso aqui foi aplicado em uma turma de licenciatura em matemática da Unipampa, na cidade de Bagé. Depois, o próximo trabalho, que é a matemática de concreto, do Gilson. Aqui o recurso tecnológico que ele utilizou para mostrar o trabalho dele foi simplesmente gravar em áudio as falas com o pessoal que trabalha na construção civil. E aí ele fez uma relação com a educação básica, para mostrar que o conhecimento, no caso especificamente do ângulo reto, que existe uma terminologia bem própria que é utilizada dentro da construção civil, em que essas pessoas têm um conhecimento, digamos, não formal, diferente da escola, mas possuem esse conhecimento também. Depois a Adriana, ela fez o uso dos NETs, numa escola em Aceguá, na divisa com o Uruguai, a cidade, na verdade, existiam alunos uruguaios, onde ela fez estratégias para auxiliar na aprendizagem de matemática de alunos agora não lembro se era a 6ª série ou 5ª série, usando os NETs. Então ela denominou esse. Aqui é também a questão praticamente da fundamentação desses trabalhos. Tanto a Ana quanto a Lidiane centraram o trabalho delas em Vygotsky, já o Gilson, a questão da etnomatemática, a Adriana, se não me engano, em Piaget. Tá? Aqui perdi uma. Tá. Eu voltei.
PowerPoint aqui também não funcionou, então nós estamos usando esse PowerPoint do Google aí meio. Então, está muito improviso. Depois, a Samantha trabalhou com a questão do Scratch, né, que foi realizada também numa escola onde tinha um pedido, pelo Félix da Cunha. Aí a curiosidade é que a escola era uma escola estadual, ela tinha um laboratório de informática no momento que a Samantha foi fazer a primeira conversa com a direção da escola para poder trabalhar, para desenvolver a pesquisa dela. Só que na hora de efetivamente aplicar, o laboratório estava totalmente sucateado e não tinha as mínimas condições, né? Bom, o que acontecia? Os alunos a gente acabou encontrando um laboratório que a UFPEL, na realidade, tem um pouco da estrutura dela. A UFPEL era toda dispersa em unidades na cidade, né? Quem teve Embrapim lá pôde ver um pouco disso, né? Então, assim, a escola ficava praticamente numa mesma rua em que fica o centro de engenharia, que é onde tinha o laboratório disponível para ela utilizar. E, obviamente, a direção da escola já começou a jogar a água no chope dela, ou seja, os alunos não vão querer caminhar até lá. Mas aí aconteceu justamente o efeito contrário, né? Por se trabalhar de uma maneira diferenciada, né? Alunos do ensino, do terceiro ano do ensino médio, trabalhar com uma coisa diferente, onde eram propostos problemas para esses alunos, né, colocar dentro da ferramenta, né? Bom, a presença foi praticamente maciça dos alunos em todas as aulas que ela desenvolveu. Depois, a Carla fez o uso do Facebook, né, trabalhou com a questão dos números racionais, ela também fez um pouco do uso do vídeo. A utilização e integração de tecnologia digital em informação e comunicação do Daniel, ele também, aqui era uma parceria que houve entre a universidade e a prefeitura para fazer uma formação continuada em termos de uso de tecnologia para os professores do município. Então aqui o trabalho dele foi desenvolvido praticamente em 3 etapas, né? Ou seja, né, o projeto ele durou praticamente um ano inteiro, só que à medida que os professores se inscreviam, ele começou com um público de torno de 160 professores da rede municipal e esse público foi baixando à medida que as etapas eram sendo avançadas. Tá? Então, eu sei que ele acabou na última etapa, que foi o objeto da pesquisa dele, né, com 26 professores, onde desses 26, em torno de uns 12 responderam o questionário final dele, onde mostrou que aquele grupo de professores são efetivamente aqueles que utilizam algum tipo de tecnologia dentro da sala de aula. Claro que desse grupo de 12 ou 13, né, praticamente a metade eram professores de matemática. A outra parcela era professor de outras áreas. E o último trabalho do PDGCM, já defendido, né, foi o uso do GeoGebra, mas com o viés da cultura e da tecnologia junto. Então, lá próximo de Pelotas, tem uma cidade que é São Lourenço. A São Lourenço se caracteriza por ser uma das cidades no país que tem a presença forte da cultura pomerana, que é aquele espaço lá na Europa, entre Alemanha e Polônia, onde ele fez uso das casas típicas, né, da cidade para ensinar a geometria. Então, o que ele fez? Ele pegou, os alunos vinham com as fachadas das casas, eles modelavam dentro do GeoGebra e a partir dali ele ia ensinando a parte conceitual da geometria. Tá? No PPG Mate, esses 2 alunos vão defender, a Daniela é da primeira turma, está em reta final de defesa. O trabalho dela envolve também o GeoGebra. E o trabalho do Rafael, que defende até o final do ano, março, mas estará no ano que vem, envolve semiótica via, claro, usando números complexos, no caso a Daniela, funções, também com o GeoGebra. Tá? Bom, eu contei tudo isso para poder falar um pouco, né, do viés de como é que retornamos para a questão do vídeo e da questão das animações. Né? Durante todo esse processo, né, o que acontece? Né? Já acabei até esquecendo de contar que o primeiro contato com a animação no mestrado foi uma disciplina de documento que tinha na época. Né? Então, o que a gente fez? A gente tinha que desenvolver, isso era os primórdios da internet, onde a gente tinha que desenvolver alguma página utilizando HTML puro. Não tinha o que a gente tem hoje em termos de editor, de converter, usa uma ferramenta, converte HTML
tá lá pronto, não tinha isso, ela tinha que desenvolver no braço mesmo. Então, e aí o desafio foi colocado, né, era um grupo de 4, eu e mais 3 colegas, e a gente teve um contato inicial, acho que o colega que foi orientando do Valdemir, que trabalhava especificamente com essa questão da internet, teve a ideia de tentar verificar a possibilidade de construir uma animação. E aí a animação, ela foi através, né, a gente começou a conversar entre a gente e chegamos ao nome de uma figura que é da cidade de Porto Alegre. Ele é um roteirista, ele é um cineasta na realidade e trabalha essencialmente com animação, que é o Otto Guerra. Só para vocês terem uma ideia, o Otto Guerra ele fez do Angeli, a tira do... Puxa vida, está aqui na frente, do branco claro. Só um pouquinho. Só que eu tinha colocado aqui. Ele fez a animação dessa tira desse personagem do Angeli. Eram 2 personagens, acho que era o Woody e o Stock, se não me engano. Não tenho bem certeza agora. E a partir dali também fez, né, tinha uma dupla de músicos e humoristas que era Tangos e Tragédias, né? Você já chegou a assistir, o espetáculo transitou pelo país, né? E ele fez, né, a animação dos personagens, né? Então, em cima disso, o que a gente fez? A gente pegou uma tira dele que ele produzia no Jornal do Comércio de Porto Alegre, e eu lembro que era uma família de jacarés. Então a gente pegou e ele fazia essas animações naqueles slides transparentes. Então a gente pegou um daqueles lotes, né, para poder implementar uma animação. E aí a gente bolou ensinar o português para estrangeiros, né, em coisas básicas, porque tinha uma das tiras que era justamente isso. Então a gente pegou aquelas imagens, né, tratamos as imagens por imagens, né. Eu lembro que era um lote de praticamente quase 100 desses slides para fazer, eu acho que uns 45 segundos de uma situação bem pontual. Né? E aí deu certo, né? E isso ficou lá guardado na memória. Né? E aí tempos depois, né, a gente volta a trabalhar com isso, enfim. Mas aí ressurge, né, fundamentalmente em função, né, de algumas coisas. Né? A gente já tinha um problema na universidade, que era a questão do alto grau de reprovação da disciplina de cálculo, né, tanto na matemática quanto nas engenharias, nos cursos de exatas em geral. Já existia um problema vivenciado no CLMD, né, no curso de matemática à distância, e a Rosane, que é parceira dessa história, né, tinha aprovado na UFPEL, através do edital da extensão, a chamada Rede Colabora. Bom, nesse meio tempo, né, a Pró-Reitoria de Graduação identificou vários problemas que estavam acontecendo. Um dos problemas eram as disciplinas de cálculo, né, onde envolvia praticamente, né, o Centro de Engenharias e o IFM, onde eu estou lotado. Né. Só para vocês entenderem, o Centro de Engenharias ele tem um núcleo de matemática próprio, né, ou seja, né, os professores ensinam o cálculo da mesma maneira como a gente entende como sendo uma duplicação de departamento. E tem o departamento de matemática e estatística, que deu origem ao DEMATIC, Departamento de Educação Matemática. Então, nesse meio tempo existia, né, já uma certa competição, entre aspas, dessas duas unidades, só que os problemas eram praticamente os mesmos daí. Né? E junto a isso, né, o CLMD e o curso de licenciatura em matemática presencial, os docentes que sustentavam o CLMD eram os docentes desses 2 departamentos. E isso acarretou uma série de implicações, né, onde eles viam uma necessidade para se melhorar isso. Né? E aí, em função de avaliação de professores, né, de se propor uma formação continuada, de ter um baixo grau de adesão, né, se começa também a reestruturação curricular na graduação, e aí o INEP bate na porta para cobrar a questão de uma reforma curricular nos cursos, que já estão cursos com currículo bastante antigos, né, cursos com mais de 10 anos que a grade curricular não altera. Enfim, tudo isso contribuiu, né, para poder chegar nessa chamada Rede Colabora, tá? Que é
através do edital da Pró-Reitoria de Extensão, que foi aprovado em 2014, onde se teve, né, um primeiro insight, né, com bolsistas de outras áreas. Né. Dentre essas outras áreas, tinham 2 bolsistas da área do cinema e de animação. E a Rede Colabora ela foi construída, na realidade, para dar um suporte para a formação continuada desses professores da universidade. Né. Isso teve origem também nos estudos da Rosane, né, e da orientadora dela, a professora Tânia Porto, onde já em pesquisa com a professora Tânia Porto mostraram que os professores da educação básica, né, na rede pública principalmente, né, tinham grandes dificuldades em incorporar nas suas práticas, né, qualquer tipo de tecnologia. E a Rosane verificou isso também na UFPEL, né, na tese dela de doutorado. Então, a rede praticamente ela funciona ainda, ofertando vários cursos. Esses cursos são abertos, não são mais só para professores da universidade, né, comunidade interna. Ela funciona essencialmente na modalidade à distância, onde são propostas atividades via um Moodle, né, na universidade. Né. Aqui está o endereço. E em relação a isso também, a essa demanda, né, de reprovação, a gente escreveu um artigo que foi aceito como relato de experiência, né, no Exude de 2015, né, essencialmente focando no ensino de cálculo, né, a nível de graduação, tanto no Centro de Engenharias quanto nas disciplinas do Departamento de Matemática e Estatística. O que aconteceu? Né? Para a gente chegar nessa proposta, né, já em função da aprovação da Rede Colabora, a Rosane me perguntou se eu tinha para indicar alguém do PIBID que fosse formando, para poder, que fosse disposto a trabalhar, né, com as questões de tecnologia e vídeo. Né? E aí eu comentei no grupo, o Michel e a Daiane prontamente se colocaram à disposição para sair do PIBID, até porque eles não poderiam continuar no último ano, para poder trabalhar em cima disso. Então, o que a gente imaginou? Né? Então, eles fizeram pesquisas de sala de aula, eles entraram em todas as disciplinas da área de matemática, do Centro de Engenharia, do Núcleo de Matemática da Engenharia, e do Departamento de Matemática e Estatística, e para entrevistar professores e entrevistar uma parcela de alunos. Né? Então, esse foi, digamos assim, o ponto de partida. E nessas aulas, muitas vezes o professor convidava eles para entrar, para assistir a aula, para conversar no final. E aí eles começaram a perceber na aula, em uma dessas disciplinas que eles entraram, o professor estava, né, dando conteúdo no quadro, enchia o quadro de conteúdo, e o aluno estava muitas vezes, né, ou tirando a foto do quadro cheio de conteúdo, né, ou buscando aquele conteúdo na internet através de um vídeo, né, algum tipo de recurso para poder tentar entender melhor aquele conceito. E foi aí que surgiu essa ideia de trabalhar com diversos tipos de vídeos, né, vídeo, software, né, usar como suporte o Moodle, né, construir algum objeto, né, virtual de aprendizagem, né, trilhar também pela questão da escrita, né, fazer um vínculo com o próprio Google em termos de pesquisa, né, Google Acadêmico, né, e também colocar lá dentro material de apoio. Então, basicamente, né, foi isso que a gente pensou. Aqui, para vocês terem uma ideia, não se pensava, até conversando com o Marcelo Borba para cá, né, da potencialidade, por exemplo, do WhatsApp, né, que ele tem hoje em termos de alcance. Mas aqui foi uma ideia que surgiu, e aí vou falar um pouco do recorte, né? Então, ou seja, né, só para contar um pouco, né, voltar ao CLMD, ele inicia em 2006 com o ProLic 1 e 2, né, logo depois, né, entra o UAB. Então, o currículo disciplinar da UAB na UFPEL era de 2 jeitos, assim, dá para pensar nesse formato, né? A UAB, o AB1, o AB2, né, a 5 e 6 são através de disciplinas, né, e a UAB 3 e 4 através dos chamados currículos por eixos, tá? Onde, para vocês terem entenderem, né, a ideia do eixo, todas as disciplinas que compõem aquele semestre são vistas de maneira junta, né? Ou seja, é assim que eles pensaram e idealizaram esse currículo por eixo, né? Então ele finalizou agora em 2017 com os últimos alunos. E aí, do ponto de vista disciplinar, também começaram a surgir dúvidas, né, em relação a conteúdos de matemática básica, né? Então, a UAB 1 e 2 era um total de 23 blocos,
espalhados 21 no estado do Rio Grande do Sul e 2 polos eram fora. Né? Um polo era em Santa Catarina, em Videira, e o outro polo era em Ibaiti, no Paraná. A UAB 13.4 aumenta esse número de polos, né? Só que atinge mais cidades, né, dentro do estado. Eles realizaram, se não me engano, 29 polos. Alguns deram continuidade nesse formato, outros não. Entraram polos novos. E, indiferente, né, do formato, né, as dúvidas de matemática básica eram cada vez maiores, digamos assim. Então, em 2016 e 2017, né, retoma um formato disciplinar, né, somente com 6 polos, da UAB 5, que é a Cachoeira, Novo Hamburgo, Restinga Seca, São Lourenço do Sul, Sapiranga e Sapucaia. Então, assim, são polos bem separados geograficamente, o mais próximo de Pelotas é São Lourenço, e depois a UAB 5 no semestre seguinte em Santana do Livramento. Então, aí os alunos, né, começaram, através dos tutores, né, dessas disciplinas, principalmente as primeiras disciplinas, matemática e grado 1, começaram a surgir vários tipos de dúvidas, né? E aí a coordenação e professores começaram, de certa forma, a ficar preocupados, porque esses conceitos basicamente envolviam coisas desse tipo, né? Ou seja, né, conceitos de radiâmetros, de disciplina de trigonometria, resolução de equações, funções, potenciação, e por aí vai, tem radiâmetro a segunda vez, racionalização, trabalhar com sinais, enfim, né, isso aqui principalmente nos alunos, né, do ensino à distância. Né. Essas turmas que foram abertas, né, cada uma delas começou com 50 alunos, então se pensar bem aqui na UAB 5 e na 6, né, aqui a gente ingressaram 300 alunos na UAB 5 e na UAB 6 mais 50 alunos. Né. Hoje, essas duas, tanto a UAB 5 quanto a UAB 6, a gente está em torno de 90 alunos, mais ou menos, né, no curso. Bom, e aí a gente se deparou com esse problema, né, trazido pela coordenação, pelos professores, pelo colegiado, ou seja, né, os professores basicamente que trabalhavam com as disciplinas da área chamada área dura, eram professores do DME, eles eram professores que trabalhavam, eles simplesmente replicavam aquilo que era visto no aula presencial, transpunham isso para o vídeo. Então, e aí começou uma série de dificuldades que os alunos acabaram, né, tendo, né, e isso foi uma das principais causas, né, da evasão apontada pela reitoria de graduação. Então, assim, como resolver esse problema? De que forma? Né? Então, o material da matemática básica, né, era um material impresso, aliás, impresso, era um material digital, onde o aluno baixava e tinha simplesmente a cópia de uma apostila de coisas que ele deveria ver e tentar entender aquilo ali. Né? E aí, isso acarretou uma série de implicações do ponto de vista. Né? Primeiro, que você está transpondo, né, o presencial para a distância e não está resolvendo absolutamente nada. E aí também a gente chegou a essa questão, né, de como é que poderia resolver essa situação. E um dos jeitos que se pensou, através da rede Colabora, já com a ideia de trabalhar com os alunos do cinema, né, era propor algum tipo de animação. Né, a gente não sabia ainda o que exatamente. Né. E além disso tinha, né, o detalhe das cidades. Né, cada polo tinha a sua particularidade. Né, então, assim, todos tinham um espaço que funcionava essencialmente à noite, tinha o tutor presencial lá no polo, mas muitas vezes esse tutor presencial no polo, ele era tutor no polo, mas ele era o tutor que não tinha formação adequada em matemática. Né? E isso também, né, de certa forma, acabou sendo um problema, até pela questão do próprio corte de bolsas que foi tendo, né, de 2016 para cá. Essas pessoas acabaram, muitas vezes não tinham tutor presencial no próprio polo com formação adequada. Então, essa figura lá, às vezes, né, não existia. O tutor à distância foi o que mais, digamos assim, dava um retorno para a gente em relação a essas dificuldades e começou a dar um auxílio e assistência via Moodle, né, através da ferramenta. Né.
o pessoal da Bolsa de Extensão do Cinema, que tinha trabalhado na Rede Colabora, começou a utilizar. Foi da onde surgiu um projeto que a Rosane e eu escrevemos, né, que era utilizando a animação no ensino de matemática. Então a gente fez, aproveitando a ideia da própria bolsista, né, que hoje acabou se formando, não está mais lá, fizemos uma animação que inclusive foi submetida aqui para o primeiro festival, mas como a aluna de graduação era do cinema, ela não entrou naquela mostra chamada mostra competitiva. Mas enfim, valeu como experiência e a partir dali a gente conseguiu uma bolsa de iniciação científica. Então agora a gente tem a bolsa de IC, né, trabalhando, né, nessa questão de produção de vídeos e auxiliando os demais alunos a produzirem algum tipo de mídia, né? Porque junto ao espaço que a gente tem de bolsista, né, está junto o programa de mestrado acadêmico de educação matemática. E tem alunos que desenvolvem suas pesquisas em cima disso. Então, assim, sobre a construção da animação propriamente dita, né, o que a gente basicamente observou em função de experiências da Rosane, minha e do próprio aluno do cinema, né, e animação, né, obviamente que a gente precisava ter um ponto de partida para construir uma animação através de um roteiro mínimo. Então a gente escrevia um roteiro simplificado e a partir daí dava origem, né, àquilo que é chamado, né, lá na parte do cinema, né, da storyboard. Ou seja, né, algumas preocupações que a gente tinha em função das ferramentas que a gente tinha à disposição, a questão do áudio. Então assim, as primeiras testes em função do próprio espaço que a gente tem lá, né? Então a UFPEL, o Campus Anglo, ele está lotado num antigo frigorífico, né? Então, digamos assim, as salas produzem um eco muito grande, né? Qualquer ruído fora interfere, e aí a gente foi, de alguma maneira, tentando se adequar a isso. A gente tem uma sala fechada, né? Dentro de uma sala dentro de uma sala, mas que eliminou essa questão do áudio, né? A própria questão da linguagem foi uma preocupação que se teve, e as ferramentas que se utilizam para fazer essas edições de animações, e algumas delas também, né, nos próprios vídeos, né, é o Adobe Premiere, para trabalhar com a questão, né, da edição de vídeo, som e imagem, né, o After Effects, que faz aquele trabalho com, já existe um esqueleto pré-pronto de algum objeto, onde se molda alguma coisa em cima dele, isso a gente deixa muito a cargo do próprio aluno do cinema fazer. O Adobe Illustrator para poder trabalhar